Bom, doutor Gervásio, dia 31 de março, agora as associações de magistrados de todo o país vão protocolar requerimentos solicitando, a imediata mudança desse requerimento interno dos tribunais de justiça para garantir uma eleição direta tanto para os presidentes quanto vices, Fala um pouquinho a respeito desse movimento, que é um movimento nacional. Em primeiro lugar, é importante destacar de que a data 31 de março ela não foi escolhida de forma aleatória. Ela foi escolhida porque no dia 31 de março de 2014 nós iremos completar 50 anos do golpe militar. Data emblemática para o nosso país, para a democracia. E, na verdade, o que a magistratura brasileira está sinalizando para a sociedade é dizendo o seguinte, de que nós, magistrados, nós ainda estamos reivindicando a democracia plena no âmbito do Poder Judiciário. Por quê? Porque no âmbito do Judiciário, embora juízes e desembargadores componham o Judiciário, ou seja, são membros do Poder Judiciário, apenas os desembargadores podem participar do processo de eleição. Apenas os desembargadores votam para presidente e vice-presidente dos tribunais. Apenas para que o telespectador tenha uma ideia, é como se nós, aqui na Assembleia Legislativa, apenas os mais votados ou apenas aqueles integrantes de partido A, B ou C pudessem votar para presidente da Casa e não todos os deputados. Então, o que nós estamos reivindicando é justamente a possibilidade de que todos os magistrados, independentemente de integrarem o primeiro ou o segundo grau, independentemente de serem desembargadores ou juízes, participem do processo eleitoral de escolha do presidente e vice-presidente. E esse é um movimento que não é um movimento apenas no estado do Maranhão, ele é um movimento nacional. Ele está sendo feito em todos os estados da federação, em todos os ramos da justiça, justiça estadual, justiça do trabalho e justiça federal, e todos nós, de maneira unida, estamos requerendo aos respectivos tribunais a alteração dos regimentos internos, no sentido de que esses regimentos possibilitem a participação dos juízes no processo de escolha. Aliado a esse processo, nós estamos também, na verdade, há uma luta no sentido de incluir essa alteração na própria Constituição Federal, de maneira a ficar clara na Constituição de que a eleição do presidente dos tribunais, ela necessariamente deverá se dar entre todos os magistrados. Agora, é um contrassenso no país, um Estado democrático de direito, a gente pensar que isso ainda não aconteça, se tratando dos tribunais de justiça. Num artigo do juiz Ângelo Alencar, que é o segundo vice-presidente aí da Associação dos Magistrados, ele fala que essa questão, as eleições diretas, representa democratizar a democracia, É bem emblemático isso, que a gente vive numa democracia que aparentemente na prática não tem uma prática democrática. Exatamente, e é importante que a sociedade compreenda a importância de se democratizar o Poder Judiciário. Por quê? Porque hoje, com o sistema de escolha dos presidentes dos tribunais, é natural que esses presidentes, primeiro, ao atender uma determinada demanda, primeiro o faço olhando para aquele colégio eleitoral que o elegeu. Isso é um processo natural. Na medida em que nós pulverizamos o processo de escolha, ou seja, permitimos que os juízes de todo o estado, de todas as comarcas, participem desse processo, será natural de que o Tribunal de Justiça terá um olhar mais amplo, não apenas para o seu interior, mas para todo o estado. E a gente acredita de que o grande vencedor, quem ganhará com isso será a própria sociedade. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça será tratado da mesma forma como a comarca de Alto Parnaíba, da mesma forma como a comarca de Balsas, de Presidente Dutra, de Colinas, enfim, de todas as comarcas que integram o Judiciário, uma vez que o presidente sabe que para a sua eleição, bem como os futuros e pretensos candidatos, sabe que para a sua eleição ele precisará do apoio não apenas dos desembargadores, mas de todos os magistrados. E isso, qual é a repercussão? A repercussão de que haverá uma preocupação em distribuir melhor os recursos do judiciário. Haverá uma preocupação em atender todas as comarcas e não apenas as comarcas, não apenas o próprio Tribunal de Justiça. E ao se democratizar a distribuição desses recursos, ao se permitir que o atendimento se faça de uma maneira uniforme, quem ganhará com isso será a população, que poderá ter uma prestação jurisdicional mais ágil, uma prestação jurisdicional com melhores condições, porque o juiz, eu costumo dizer que o juiz é como se fosse, comparando o juiz com o carro, o juiz é o motor, mas sem a lataria, sem os pneus, sem os demais equipamentos, o carro não anda.
É a mesma coisa, o juiz sozinho não consegue fazer com que a justiça, né, com que o serviço seja prestado. É necessário que haja um conjunto, que haja uma estrutura. E essa estrutura, se democratizando o judiciário, ela chegará mais rápido em todas as comarcas. Doutor Gervásio, se a gente for falar de proximidade, né, com a justiça, né, que é tão questionada essa coisa do cidadão estar bem longe, né, do sistema judiciário, que a gente tanto fala, né, e parece que esse tabu vem sendo quebrado, né, com ações aí que a gente vem, ações históricas, né, no nosso país. O juiz poder votar diretamente, escolher o presidente do tribunal, isso significa, como ele está muito mais próximo da população, da sociedade, da comunidade, é como se ele fosse a própria representação dessa sociedade, né? Você conseguiu captar exatamente a essência da eleição direta para presidente. O juiz, como ele está mais próximo da sociedade, como ele ouve diariamente as reclamações, ele sabe interpretar melhor aquelas reivindicações. E na medida em que ele participa ativamente do processo de escolha do gestor do tribunal, ele tem condições de definir quem será o melhor candidato. Ou seja, o melhor candidato será aquele que estiver disposto e antenado com aquelas reivindicações da própria sociedade. Eu acho que não há mais sentido em nosso país mantermos esse voto censitário. É como se nós voltássemos ao século XIX, em que só votavam aqueles proprietários de terra. Então, para ser eleitor, você tinha que ser proprietário de terra e os demais cidadãos não votavam porque não eram proprietários. Hoje, o judiciário é o último bastião do voto censitário. É o último local onde apenas uma categoria de magistrados podem votar. E para você ter uma ideia, isso representa apenas 17%. Apenas 17% de todos os magistrados podem votar, participar do processo de escolha de presidente dos tribunais. E o que nós queremos é isso, é democratizar. E no dia 31 de março, é bom lembrar, né, que há 50 anos atrás nós tivemos um duro golpe às liberdades constitucionais, às liberdades democráticas, na liberdade de expressão, né? Passamos e vivemos aí durante 21 anos, né, sobre o terror de uma ditadura, mas, e apesar do processo de democratização, apesar de estarmos evoluindo, né, anualmente, ainda estamos construindo essa democracia, no âmbito do judiciário isso não chegou. Né? Então, nós, juízes, queremos votar para presidente dos tribunais. E, claro, esse é uma luta, é um processo, a gente sabe, não se vai resolver da noite para o dia, mas nós precisamos acelerar esse processo. Então, no dia 31, nós, juízes do Estado do Maranhão, juntamente com todos os juízes brasileiros, mas aqui no Estado, nós iremos protocolar esse requerimento, pedindo a alteração do regimento interno do tribunal para permitir que os juízes todo o Estado possam participar. E nós esperamos que o tribunal examine a questão, faça o debate, né, e se democratize. E se democratize porque só quem tem a ganhar é a própria sociedade do Estado. Doutor Gervásio, só para esclarecer nosso telespectador, como é que está sendo feita essa campanha, a mobilização junto ao juiz, a sociedade também está participando? Nós, inclusive, convidamos a sociedade no dia 31 de março, nós vamos estar às 9 horas na frente do Tribunal de Justiça para fazer esse protocolo. E a gente tem conversado com todas as entidades da sociedade civil. É importante que haja essa preocupação. A nossa luta maior é que esta regra seja inserida no texto constitucional. Já existe uma PEC, essa PEC ela foi relatada na Câmara dos Deputados por um deputado maranhense, o deputado Lourival Mendes, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e há apenas a necessidade de instalação de uma comissão especial. Então nós vamos também, junto ao Congresso Nacional, reivindicar a votação dessa PEC, porque, volto a insistir, democracia não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Né? Um Estado democrático, todas as instituições têm que ter um zelo pelo princípio democrático. E na base do princípio democrático está o voto. Tá? Então, votar para presidente dos tribunais, ou seja, nós, como integrantes de um poder, nós queremos participar desse processo, como todos os deputados participam. O presidente da Assembleia Legislativa é eleito por todos os deputados, não é eleito apenas por uma parte dos deputados, ou por aqueles deputados que foram mais votados, ou por aqueles deputados que integram o partido A ou o partido B, todo o conjunto. E é natural que também no judiciário tal ocorra.